Que tristeza, Shulamit. Conversei com Kefá sobre Yeshua. Ele está muito triste. Sim, Miriam, meu filho Yaakov também está. Que o Eterno possa confortar nossas almas. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. Marcos 16:1. Se este sábado citado por Marcos fosse o sábado do 7º dia, então elas teriam comprado e preparado tudo no domingo. Note que Marcos diz que elas foram depois do sábado comprar aromas. Mas Mateus, no verso seguinte, diz que elas foram ao túmulo com as especiarias e ainda era sábado. É muito claro que quando Marcos diz "e passado o sábado", ele se refere ao Shabat Hagadol, isto é, passado o grande dia de sábado, que caiu numa quinta, logo no dia seguinte, isto é, sexta, as mulheres foram comprar os aromas. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Cuidado, Miriam, E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Mateus 28, de 1 a 3. Esta passagem é a única que fala do momento exato da ressurreição. As mulheres estavam levando as especiarias, ainda sendo sábado. Como elas compraram e prepararam as especiarias na sexta, este, portanto, era o sábado semanal. Elas prepararam tudo na sexta, guardaram o dia seguinte, isto é, o sábado, e no final deste dia foram ao sepulcro. Sim, mas percebam que no meio do caminho houve um terremoto, marcando o momento da ressurreição. O mais interessante ainda é que, quando elas chegaram ao sepulcro, sendo ainda sábado, Yeshua já havia ressuscitado. Ora, cumpriu-se perfeitamente o sinal de Jonas. Então, basta fazermos uma contagem a partir do momento em que Yeshua ressuscitou e retrocedermos 3 dias e 3 noites, onde cairemos justamente no momento em que Yeshua foi colocado na sepultura, isto é, na quarta-feira antes do pôr do sol. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungir Yeshua. E no primeiro dia da semana foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado. E diziam entre si: Quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Note que Marcos não dá nenhuma indicação do tempo em que Yeshua saiu do túmulo, mas somente diz que algumas mulheres fizeram uma visita ao túmulo ao descer do sol, unicamente para saber que o Mashiach não estava ali. No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Yeshua. Lucas também não escreveu qual o momento em que Yeshua deixou o túmulo, mas somente afirma ao relato dos outros escritores, isto é, que
que o Mashiach já havia saído quando as mulheres chegaram. Como já dito, Mateus é o único escritor que nos dá o momento exato da ressurreição de Yeshua. Ele escreve de uma visita feita ao túmulo antes de começar o primeiro dia da semana. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ele não diz exatamente quanto tempo antes do primeiro dia começar, porém está definindo que foi à tarde, na última hora do sábado semanal. Reveja. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Se fizermos uma pequena exegese dessa passagem em Mateus no grego, poderemos notar que no original difere um pouco das atuais traduções. Se for lida ao pé da letra, como está no grego, ficaria assim: Depois, porém, dos sábados, ao iluminar indo para o primeiro dia dos sábados, vieram Maria, a Madalena, e a outra Maria, para verem o sepulcro. Mateus 28, 1. O original grego reforça ainda mais os 2 sábados da semana, isto é, o sábado cerimonial que caiu na quinta-feira, dia 15 de Nissan, e o 7º dia, que caiu no dia 17. Note que Mateus detalha o tempo da ressurreição com 2 expressões diferentes: no fim do sábado e quando começava a amanhecer o primeiro dia da semana, ou ao entrar do primeiro dia. A palavra amanhecer em Mateus 28:1 merece uma explicação. Embora seja aplicada usualmente como manhã na linguagem bíblica, este caso específico não indica o tempo de saída do sol, mas o começar de um dia completo de 24 horas. A palavra amanhecer em Mateus foi usada como verbo e não como sujeito. Veja que as palavras não são no amanhecer, mas sim quando começava a amanhecer ou ao entrar o primeiro dia. Como verbo, o dicionário Webster define a palavra amanhecer: começar a aparecer, desenvolver, dar promessa, primeira aparência, princípio. Portanto, devemos entender que a ressurreição aconteceu quando o primeiro dia da semana estava perto, começando a aparecer, quando o crepúsculo e a grande escuridão deram promessa de um novo dia que ia começar. Conclui-se que a ressurreição aconteceu no final de um dia e não no começo de outro. O termo amanhecer nesta passagem deriva-se da palavra grega epifoskou. O A Greek and English Lexicon to the New Testament, de Parkhurst, define aproximar-se como o sábado judeu que começa na tarde. Agora prosseguiremos nosso estudo considerando alguns versículos relacionados com o tempo do sepultamento de Yeshua. Este tempo é referido nos evangelhos de 3 modos diferentes, como segue. 1. Yeshua estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. 2. Ele ressuscitou ao 3º dia. Mateus 16:21, Mateus 17:23, Mateus 20:19 e Lucas 9:22. 3. Yeshua havia dito: depois de 3 dias me levantarei outra vez. Mateus 27:63 e Marcos 8:31. A referência nestes versículos sobre o tempo que Yeshua esteve no túmulo de maneira nenhuma se opõe à evidência ou contradiz a doutrina da crucificação na quarta-feira e a ressurreição no fim do sábado, justamente antes do crepúsculo. Os versículos harmonizam com esta verdade de modo maravilhoso e mostram a exatidão da palavra do Eterno. Como pôde Yeshua ter estado no túmulo 3 dias e 3 noites e ressuscitar ao 3º dia? Esta pergunta pode ser respondida de uma maneira muito simples. Vejam bem, ele foi posto no túmulo numa quarta-feira.
antes do crepúsculo de quinta. 24 horas mais tarde se cumprem justamente antes do crepúsculo de sexta, marcando o primeiro dia no túmulo. Antes do crepúsculo de sexta, até antes do crepúsculo de sábado, dá 2 dias. Antes do crepúsculo de sábado, até antes do crepúsculo de domingo, dá 72 horas. Foi o terceiro dia. 3 dias completos de 24 horas que ele esteve sepultado para sair do sepulcro no sábado semanal, justamente antes do crepúsculo. De tal maneira que a sexta-feira havia sido o primeiro dia depois, o sábado o segundo dia depois e o domingo o terceiro dia depois que estas coisas aconteceram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Conforme já explicado, esta passagem, da forma em que foi traduzida, e considerando-se os 3 dias e as 3 noites, poderiam nos levar a entender que Yeshua teria morrido na quinta-feira. Pois assim, sexta seria o primeiro dia, sábado o segundo e domingo o terceiro dia. Todavia, vejamos o mesmo texto em outras versões. São agora 3 dias desde que estas coisas ocorreram. El Nuevo Testamento del siglo XX. E eis aqui, 3 dias têm passado, desde que todas estas coisas ocorreram. Versão Peshito Siríaca. Observação: esta versão é considerada a mais antiga do mundo, antes mesmo de qualquer texto grego conhecido pelo homem. Hoje são 3 dias desde que todas estas coisas aconteceram. The Coratonian Syriac, outro antigo manuscrito. Depois de 3 dias. Outra vez, como Yeshua poderia ter ressuscitado ao terceiro dia e ao mesmo tempo deixar o túmulo depois de 3 dias? Resposta: de acordo com Mateus, Yeshua deveria estar no túmulo 3 dias e 3 noites. Assim, cumprindo-se este período de tempo, disse depois que ele haveria estado ali 3 dias. Ele não levantou-se antes de que os 3 dias expirassem. Porém, sobrava um tempo de claridade ainda do dia, depois que passou o tempo especificado e o crepúsculo terminava, para que fizesse sua saída do túmulo e fizesse-a ao terceiro dia. Portanto, achamos perfeita harmonia nas 3 definições de tempo, tudo em seu exato minuto, como sabemos que o Eterno faz tudo. Louvado seja o seu nome. O terceiro dia desde. Há mais uma referência no fator tempo, que está ligada à crucificação e ressurreição de Yeshua. Esta foi feita por um dos homens que iam caminhando para uma vila chamada Emaús, no dia seguinte da ressurreição, enquanto Yeshua, não sendo identificado de imediato, juntou-se e andou com eles. Iam desconsolados, falando dos acontecimentos recentes que envolviam a morte e ressurreição de Yeshua, quando disse: "E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, hoje já é o terceiro dia que estas coisas aconteceram." Lucas 24, 21. Notamos anteriormente que em vários versículos está relatado que Yeshua ressuscitaria no terceiro dia depois da sua crucificação e sepultamento. Se este terceiro dia mencionado pelos discípulos de Emaús era o terceiro dia depois que Yeshua foi posto no túmulo, a conclusão seria que a ressurreição ocorreu no primeiro dia da semana. Pessoal, quero continuar com vocês no próximo bloco. Se puder, se inscrevam no canal e deixem o seu like. É um canal novo e que vou apresentar a vocês muitos temas bíblicos. Muito obrigado por assistirem.